Arriscam a vida na esperança de um futuro melhor. Milhares de homens, mulheres e crianças lançam-se numa viagem que a maioria de nós considera extremamente perigosa. Querem entrar na Europa. Nos últimos 20 anos, calcula-se que mais de 16 mil imigrantes morreram quando tentavam alcançar o solo europeu. Apesar dos controlos fronteiriços serem cada vez mais apertados, os imigrantes continuam a vir através de rotas perigosas como Marrocos, no norte de África. A reportagem de Paul Hackett. Isto mostra as atitudes desesperadas de muita gente para eludir a vigilância das fronteiras e conseguir entrar na Europa. Num checkpoint, as autoridades detectaram um imigrante ilegal que tentava entrar clandestinamente no enclave espanhol de Melilla, no norte de África. Escondido por contrabandistas num sítio impensável, mas não conseguiu passar. É por esta razão que o minúsculo território espanhol se transformou numa das portas mais fortificadas de entrada na Europa. Todos os anos, milhares de imigrantes africanos tentam violar a fronteira de Melilla. Muitos fogem da violência ou da guerra, outros sonham apenas com uma vida melhor. Mas a maioria acaba aqui, detida pelas autoridades. O enclave não faz parte da zona Schengen da União Europeia. Muitos queixam-se de violações dos direitos humanos, especialmente em Marrocos. Há problemas com as autoridades espanholas? Não há problema com as autoridades espanholas. E do outro lado, com os marroquinos? Lá embaixo há muitos problemas. Ainda recentemente mataram um camerunês, foi atingido com uma pedra na cabeça. Lá há muitos problemas. Quando se chega às barreiras, eles usam bastões, fazem tudo o que querem. É muito repressivo, estamos cansados. Do lado marroquino, as pessoas ficam muito cansadas, sofre-se muito. Poderíamos perder a vida que ninguém saberia. É como se matassem uma galinha, as pessoas morrem em Marrocos muito facilmente. Os ativistas dos direitos humanos em Melilla também são imigrantes e conhecem a brutalidade das autoridades marroquinas. Acusam as autoridades espanholas e europeias de fecharem os olhos a este problema. O tratamento que lhes dão é pior que o tratamento que dão a um animal. Eu pessoalmente vi, do outro lado da fronteira, numa noite de agosto, às 5h30 da madrugada, como os marroquinos detiveram uns imigrantes que queriam passar. Batiam-lhes com grandes bastões e feriam-lhes as pernas com pedras. Os gritos que se ouviam pela noite eram espantosos gritos de dor. A partir de 2005, as autoridades espanholas e marroquinas reforçaram a vigilância fronteiriça. Hoje, a Guarda Civil Espanhola pode montar uma patrulha ao longo do perímetro de Melilla em menos de 1 minuto. Apesar disso, o líder político do enclave considera que é necessária mais cooperação. A questão, para não lhe chamar o problema da imigração em Melilla, não é um problema que afeta exclusivamente Melilla, nem sequer afeta exclusivamente a Espanha ou Marrocos. Afeta toda a União Europeia, de que a Espanha faz parte. O mais importante para a União Europeia, do meu ponto de vista, é trabalhar de forma unida com os países de origem dos imigrantes para lutar contra as máfias. Melilla sintetiza o desafio da migração na Europa. Por um lado, o dever moral de proteger os mais vulneráveis. Por outro, o medo de um fluxo descontrolado. Estou acompanhada pelo Diretor-Geral da Comissão Europeia para os Assuntos Internos, Stefano Manservici, e pelo Embaixador de Marrocos na União Europeia, Menouar Alem. Meus senhores, muito obrigada. Diretor-Geral, eu vi a política de migração da Europa ser considerada como um falhanço político e moral. O que diz a isto? Bem, eu acho que a primeira imagem que vimos corresponde àquilo a que me oponho. Nunca vi nada parecido com isto. A política de migração, primeiro, é uma política comum desde há alguns anos. Em segundo lugar, temos que definir não só as condições de entrada e residência, mas também o objetivo que queremos alcançar. E, portanto, isso é extremamente difícil neste momento de crise económica. Por um lado, vamos precisar de mais e mais imigrantes para o nosso trabalho e para o mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as nossas sociedades não estão muito interessadas em conviver com esta realidade.
verdade. A melhor maneira de lidar com isto é ter uma política de migração legal, credível, e uma política de mobilidade credível. Embaixador, está satisfeito com a política de fronteiras da Europa? Estas imagens documentam uma questão que é extremamente complexa. Mas a minha questão era se estava satisfeito com a política de fronteiras. Não, no caso atual, porque nós temos necessidade de integrar muitos aspectos na gestão do problema migratório. No plano global, no plano regional, no plano da segurança. O diretor-geral está ciente destas violações dos direitos humanos que estão documentadas por muitas ONGs em Marrocos? Sim, estamos conscientes. Condenaram isto? Sim, temos condenado, mas o mais importante, como sabe, é condenar e em seguida mudar. Virar a página não é suficiente. Dissemos aos nossos parceiros marroquinos para nos sentarmos e vermos o que podemos fazer juntos. Recentemente acordámos uma parceria de mobilidade, uma declaração política que tem um pilar sobre a proteção internacional, onde, como o embaixador disse, reconhecemos muitas coisas. A política de repatriamento também é parte integrante da parceria de mobilidade. Política de repatriamento, sendo que qualquer imigrante irregular, ilegal, capturado na Europa, que diga que veio através de Marrocos, será deportado para Marrocos. Aceita isto? É um dos pontos sobre os quais temos algumas divergências com a União Europeia nas negociações sobre o repatriamento. Estamos a falar dos não-marroquinos, nós dizemos, os que estão numa situação regular em Marrocos, os que entraram com visto ou que têm licença de residência em Marrocos, que viajem para a Europa por razões que desconheço e forem considerados em situação irregular neste caso, assumimos a responsabilidade de repatriar essas pessoas para lá. Mas em geral não é essa a situação. Se algumas vezes foi esse o caso, para os outros que usaram Marrocos como país de trânsito, lembro, e por isso insisti na importância da cooperação regional, que nós não podemos sozinhos assumir a gestão desta questão da migração. Mas até os acordos de repatriamento são difíceis e ponto e atrito entre muitos países. Vão avançar com eles, por exemplo, com um país como Marrocos, quando se sabe que os não-marroquinos têm possibilidade de serem maltratados, presos em Marrocos. Marrocos integra essa política? Sim, integra, porque faz parte da nossa abordagem que denominamos de mais e mais. O que nós queremos assegurar às nossas sociedades é que somos capazes de abrir um pouco as nossas fronteiras para garantir mais mobilidade, mas em segurança. Portanto, para nós, o acordo de repatriamento é parte integrante do presente. Mas o embaixador disse que ele mesmo tem de ter uma abordagem universal. Eles não podem fazê-lo sozinhos, precisam da ajuda da União Europeia. É preciso que todos assumam as suas responsabilidades. Se realmente queremos encontrar soluções sustentáveis para esta questão, é necessário que todo o mundo assuma essa responsabilidade. Se pensarmos que Marrocos sozinho deve assumir a responsabilidade de gerir o laxismo de alguns países que, na melhor das hipóteses, deixam sair essas pessoas e, na pior das hipóteses, como é frequente, promovem o seu regresso a Marrocos, podemos nunca mais encontrar as soluções adequadas. E podemos ser outra vez confrontados com imagens como as que vimos nesta reportagem. Não há qualquer certeza de que esta parceria de mobilidade esteja a avançar, porque há aqui um problema. Não há certeza de que cheguemos a acordo sobre o que queremos alcançar. E, portanto, agora temos de negociar sobre o que queremos fazer. Mas se pretendemos estabelecer um regime credível em termos de direito aceitável pelas nossas sociedades, todos terão de ser capazes de gerir as suas fronteiras. A África do Norte é uma prioridade? Sim, mas esse acordo político sobre a futura parceria de mobilidade com Marrocos é o primeiro com um país africano. Embaixadores? É um problema sobre o qual temos tido algumas divergências com a União Europeia. Nós temos um sentimento, nós, os países do Sul, que houve uma política muito mais abrangente com os países do Leste, por exemplo. E talvez muito mais segura e discriminatória, em nossa opinião, em relação aos países do Sul. Há um segundo aspecto que eu gostaria de abordar, porque você fala sobre a questão humanitária. Tive a oportunidade de falar perante a Comissão dos Direitos Humanos do Parlamento e com diversas organizações não governamentais. Eles têm a impressão que Marrocos é um polícia
impede o acesso à Europa dessas pessoas. Qui bloque l'accès à l'Europe de ces personnes-là. Isso é o que está mandatado para fazer. Em alguns casos, é claro, assumimos a responsabilidade de gerir as nossas fronteiras, mas eu disse, muitas vezes, essas pessoas, qual é o direito elementar dessas pessoas? E eu estou a falar de imigrantes ilegais. É concretizar a sua escolha. E qual foi a sua escolha? Vir para a Europa. Assim não podemos, sob o pretexto de uma questão humanitária, dizer deve-se respeitar os direitos humanos dessas pessoas, mas elas devem ficar nos seus países. Mas isso dá à polícia o direito de os prender, matá-los. Não, ouça. Mas foi isso que vimos na reportagem. Essa pessoa foi clara ao dizer que não houve mortes. Houve mortes do lado oposto, também em Melilla. E há até em alguns países europeus. Resumidamente, é óbvio que estará numa situação muito difícil. Não é fácil dar respostas. Como pensa sair disto? Eu acho que para sairmos disto, primeiro temos de fazer um verdadeiro debate prudente, sem enganar as pessoas em termos do que é o nosso futuro, em termos de migração. Primeiro ponto. Segundo ponto, é olhar para as fronteiras pensando na nossa experiência. Temos de transformar as fronteiras num lugar de segurança coletiva. Temos de fazer isso. É um desafio. Não é uma solução mágica, mas sem isso, a Europa talvez seja mais segura, mas olhando apenas para dentro, e a sua competitividade, o seu percurso e o seu futuro serão menos brilhantes. Meus senhores, muito obrigada. Definitivamente uma questão espinhosa. A fronteira marítima da Europa tem uma extensão de 66 mil quilómetros, uma vasta área para vigiar. Queremos conhecer a sua opinião. Devem as autoridades fazer mais para controlar as nossas fronteiras ou é preferível a cooperação e o diálogo com os países extracomunitários? O debate continua online. O The Frontline regressa no próximo mês.